Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como eu havia prometido e como eu tinha orado a Deus que em 2026 eu faria uma meditação diária na palavra de Deus, e eu quero começar pelo começo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero trazer aqui alguns versículos para nossa meditação. O livro de Mateus, no capítulo 1, ele fala sobre a descendência de Jesus e sobre como aconteceu o nascimento de Jesus. Aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão, pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Então ele começa a trazer sobre toda a descendência até chegar Jesus, toda a linhagem de Jesus Cristo. E eu me lembro que há muitos anos atrás eu vi a Marilene Oliveira, se eu não me engano. Ela era uma tia de crianças, né? Ela tinha um ministério de crianças e ela estava comentando por que que a Bíblia ela traz a linhagem, né? Ela traz os descendentes, a família. Isso, ele serve como um relato histórico, como uma documentação histórica que comprova a veracidade da palavra. E também para que haja ali testemunho de que tudo isso foi verdadeiro, né? De que Deus cumpre as suas palavras. Então, que nós podemos confiar nas Escrituras. E interessante que, olhando aqui a descendência de Jesus, eu estava observando que nós vemos muitos homens e mulheres de Deus. Interessante que geralmente não cita o nome de mulheres, né? Mas cita o nome dos homens, o cabeça da família. E nós podemos ver que muitos homens, eles eram justos. Muitos homens, eles eram obedientes, tementes a Deus. Nós podemos ver o próprio Davi, havia uma promessa de Deus que não faltaria descendente que estivesse sobre o trono de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. Então, nós podemos ver que haviam homens que eram reis, que eram justos, que eram honestos, que eram fiéis, que eram adoradores, que temiam ao Senhor e que obedeciam os seus mandamentos. Mas nós também podemos ver aqui muitos reis que foram perversos, que foram idólatras, que foram imorais, que foram feiticeiros, violentos e que foram totalmente rebeldes a Deus. Então, eu estava meditando nisso e pensando, né? Nada impediu o plano de Deus de se concluir, de se concretizar. Não foi por causa do pecado de alguns na linhagem de Jesus Cristo que a promessa deixou de se cumprir. Mas Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o que diz, e nisso nós podemos confiar. Todas as escrituras, elas são dignas de aceitação e elas são fiéis, verdadeiras e poderosas. Então nós podemos confiar na santa palavra de Deus. E meditando nisso também, eu pensei sobre mim e sobre você. Quantos de nós temos na nossa história, né, da nossa família, pessoas, avós, tios, que foram até criminosos, pessoas violentas, que foram pessoas até envolvidas com coisas malignas, seitas malignas, mas também muito justos, também pessoas trabalhadoras, também pessoas decentes, honestas, também pessoas que amavam a Deus. E o que importa é que nada impede o chamado e o cumprimento de Deus, do propósito que Ele tem nas nossas vidas, o chamado que Ele tem nas nossas vidas. No livro de 1 João fala que aqueles que são do Senhor não nasceram nem da vontade do homem, nem da vontade de mulher, mas nasceram da vontade do próprio Deus. Então não importa, sabe,
se nós fomos rejeitados no ventre da nossa mãe, se nós viemos de histórias ruins, até fruto de um estupro, né, de um relacionamento que não era segundo o propósito de Deus, né, foi apenas ali, aos olhos dos homens, foi um erro, foi um acidente. Não, nós fomos um propósito de Deus. A sua vida é um propósito de Deus que nada pôde impedir. E Ele tem, aleluia, os seus caminhos. E se nós nos colocarmos em obediência, em fidelidade a Ele, Ele cumprirá. Ele mesmo vai preparar, nos dar os recursos, levantar as pessoas, nos capacitar para cumprir o chamado, a vontade dele para nossas vidas. Eu quero também falar para você aqui em Mateus capítulo 1, o versículo também aqui 17, que ele fala assim, ele fala que assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. E tudo se cumpriu, né? Tudo se cumpriu. Ele explica como foi o nascimento de Jesus, para se cumprir a palavra do profeta que havia, né? O profeta Isaías, o profeta messiânico, havia falado da promessa de que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria o Salvador, maravilhoso, conselheiro, Deus eterno, forte, príncipe da paz. Então ali se cumpriu a promessa, né, da vinda de Jesus Cristo. Ali se cumpriu a promessa da vinda do nosso Salvador, que nasceu de Maria, a Virgem Maria, que estava desposada com José, e que ali tudo se cumpriu como Deus havia prometido. E nós podemos ver a fidelidade de Deus. Tem um versículo no livro de Jó que fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nos planos de Deus nós podemos confiar. Os nossos são falhos, mas os de Deus são perfeitos e são soberanos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe aqui um comentário e que todos os dias você possa meditar na Santa Palavra de Deus, no nome de Jesus. Deus te abençoe.